Então, queridos irmãos, nós estamos na série Reforma de Saúde. Temos aprendido muito com essa série. E hoje nós vamos falar sobre a reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. E conosco está a nossa irmã Kelly Costa, da Associação ABA, e a Kelly também, agora em 2024, vai fazer parte do Departamento de Intercessão. Seja bem-vinda. E com ela eu passo a palavra. Irmã Kelly, bom dia. Bom dia, graça e paz em nome de Jesus a todos. Vamos com o auxílio do Senhor, né? Aprender a sua palavra. Bom dia, graça e paz. Então, hoje nós vamos aprender o que é a reforma de saúde, né? O que faz parte dessa mensagem, né? Quais são os detalhes que o Senhor preparou para nós. Então, nós vemos que a reforma de saúde, ela é o braço direito da tríplice mensagem angélica. E ela é o que a mão é para o corpo. Então, assim, se nós tivéssemos braços e não tivéssemos mãos, seria um pouco mais difícil para a gente manusear, cortar, separar, né? Por exemplo, quando a gente está catando grãos, né? Os dedos, as mãos são fundamentais. Existem pessoas que sobrevivem sem mãos, mas elas têm uma dificuldade enorme. E não poucas vezes elas precisam de auxílio de outras pessoas, né? Porque elas não conseguem, elas não têm autonomia. Então, nós devemos atentar para essa mensagem, porque há uma deformidade aí, né? Quando não atentamos, não obedecemos essa verdade que o Senhor preparou para nós. E é interessante que essa mensagem, ela vai preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela faz parte da verdade presente para nós que estamos vivendo agora, próximo da vinda de Cristo. Então, nós que estamos vivendo nos últimos dias da vinda de Cristo, né, prestes à volta de Jesus, nós precisamos conhecer e viver essa mensagem. Então, nós vemos que a reforma de saúde é um grande ramo, né, que deve preparar o povo para a vinda de Cristo. E ela se acha tão ligada, né, com as demais mensagens, e é também parte da lei dos 10 mandamentos. Aí você pode perguntar, como assim? O 6º mandamento nos diz, não matarás. E o texto que nós lemos para o início dessa pregação hoje, dessa mensagem, diz que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, diz que a lei dos 10 mandamentos, ela tem sido considerada de forma leviana. E o 6º mandamento envolve essa questão do comer. Não matar, se comemos de forma errada, se nos alimentamos de forma a prejudicar as nossas forças físicas e intelectuais, somos diante de Deus responsáveis por tal ato. Então, da forma como que o homem considera a lei de Deus leviana, né? E Deus não manda essa mensagem sem antes mandar uma advertência. Deus não vai cobrar de nós a obediência a essa verdade sem antes nos enviar uma advertência, porque o terceiro anjo proclama esta mensagem. E se o homem sempre houvesse sido obediente à lei de Deus, né, não haveria tantas enfermidades no quesito da alimentação, porque hoje nós vemos enfermidades que assolam o mundo, né? Então, o propósito dessa mensagem é preparar um povo, né, para que abneguem do apetite pervertido, para que não violem as leis naturais que o Senhor colocou sobre o nosso ser e que não transgridam a lei de Deus. Esse é o propósito daqueles que conhecem essa mensagem, que não violem as leis do seu ser, que sejam obedientes à lei de Deus. E Deus permite que essa mensagem brilhe sobre nós, para que nós possamos não cometer esse pecado de violar as leis de Deus. Então, o nosso bem-estar ou sofrimento, né, pode ser atribuído à obediência ou à transgressão dessas leis. À medida que nós obedecemos, nós recebemos os benefícios. À medida que desobedecemos, nós recebemos os sofrimentos, né? Então, Deus vê a nossa condição.
E ele sabe que muitos, ignorantemente, estão vivendo em violação a essas leis. E é por isso que nós devemos falar sobre isso. Mas alguns têm conhecimento, né? Mas eles não simplesmente resolveram ignorar. Então, Deus, com sua infinita misericórdia para conosco, ele nos deu a luz sobre a reforma de saúde. Ele nos deu a luz sobre a reforma de saúde. E essa luz é o que nos dará a bênção da saúde, e aqueles que ignoram, infelizmente, eles terão sofrimento. Então, Deus proclama a sua lei de forma tão clara, tão distinta, né? Que ninguém é obrigado a viver em ignorância. Então, todos os seres responsáveis podem compreender as leis de Deus. Todas as pessoas que quiserem podem compreender a lei de Deus. É muito clara. Então, diz aqui que os idiotas não são responsáveis. Aqueles que não têm, né, conhecimento, que não se importam, os que não têm conhecimento devem buscar conhecer, né? E a nossa obra, como conhecedores, é levar essa mensagem. Essa é uma obra que acompanha a tríplice mensagem angélica. Essa faz parte do conjunto de verdades. Essa mensagem da reforma de saúde faz parte do conjunto de verdades que o Senhor preparou para aqueles que estão vivendo próximo à vinda de Jesus. E nós vemos aqui que no Éden foi onde Adão caiu, né? E, engraçado, não é um assunto de menos importância, não é um assunto de pouca importância, porque está escrito na palavra de Deus. E a derrota de Adão, onde Adão caiu, foi pelo apetite, nós vemos onde Jesus venceu. Satanás, ele tentou a Jesus no deserto, e foi no quesito da reforma de saúde, na alimentação, né? E Jesus venceu em favor de cada um de nós. E Adão perdeu o Éden por causa da condescendência com o apetite pervertido. E, consequentemente, todos nós herdamos a natureza pecaminosa por causa da desobediência para com esse assunto. Então, é algo de muita importância, porque foi por causa desse assunto, foi por causa dessa desobediência que nós herdamos a natureza pecaminosa e, consequentemente, a morte. Esse é um assunto de tão importância porque nós precisamos conhecer, né, quando somos ignorantes, buscar conhecimento a respeito, porque Deus é o nosso professor, o Espírito Santo de Deus. Então, todos nós devemos estar ligados a Deus pela obrigação de atender e obedecer a essa verdade. Nós somos responsáveis diante de Deus para conhecer, para atender e para obedecer essa mensagem. Porque Deus quer que esse assunto seja agitado, as pessoas possam conhecer, todos os que quiserem possam conhecer. E porque é impossível aqueles que são condescendentes com hábitos pecaminosos nesse assunto ter clareza espiritual. É impossível discernir a verdade, viver a verdade. É impossível aqueles que são condescendentes com o apetite pervertido, né? Que não tem uma alimentação própria, que não tem temperança. É impossível. Então, é algo muito importante. Porque se nós não atentarmos para esse assunto, nós estaremos colocando empecilhos em nosso crescimento espiritual, em nossa santificação. E quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, envolve também essa questão. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós não devemos tornar impuro nosso corpo. Nós somos adoradores de Deus, né? Espirituais. Então, quando nós nos tornamos enfermos pela condescendência com a intemperança e hábitos perniciosos no comer, nós estamos tornando nosso corpo como um sacrifício impuro e não puro. Então, se o homem abraçar essa luz, né, que Deus nos dá, em sua infinita misericórdia,
nós seremos santificados pela verdade. Então, é um assunto que envolve a santificação. A reforma de saúde é um assunto que envolve a santificação. É algo muito sério. E se nós violarmos, nós teremos que pagar o preço por essa penalidade, né? E vemos que Elias, né, era um reformador de saúde. Nós vemos que a sua vida e o seu proceder testificavam a respeito desse assunto. João, que veio no espírito e virtude de Elias, da mesma forma. Então, quando João veio, diz que ele tinha uma alimentação muito simples. E mesmo antes dele nascer, os seus pais, né, receberam a orientação do que ele deveria comer. O anjo Gabriel veio do céu e instruiu sobre a reforma de saúde aos pais de João. Então, olha que missão importante, né? O Senhor deu ao anjo. Para que os pais deles soubessem qual deveria ser a alimentação, mesmo ainda no ventre. Que ele não deveria beber vinho, nem bebida forte, e que seria cheio do Espírito Santo. Então, quando ele se separa dos amigos, da ostentação da vida, quando ele é simples no vestuário, feito de pelo de camelo, e se alimenta de alfarrobas e de mel silvestre, ele estava testificando a respeito desse assunto. Então, o regime dele era puramente vegetariano, completamente vegetariano. E era uma reprovação à tolerância à glutonaria, né, o excesso no comer, o apetite pervertido, que era predominante na sua época. O profeta Malaquias, ele declarou, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Essa é uma profecia para os nossos dias. Nós estamos vivendo nesses dias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós devemos ser esse povo, representados pelo fiel Elias, que dão atenção a esse assunto, para serem santificados pela verdade. Temperança em todas as coisas é o que é requisito de nós, é o que é requerido de nós, para que possamos fazer voltar o povo da glutonaria, o povo de Deus, da glutonaria, da idolatria e da extravagância no vestir e em outras coisas. Então, quando nós somos intemperantes, quando nós não damos atenção a esse assunto da reforma de saúde, o que predomina entre o povo de Deus, e não entre os mundanos, né? Entre o povo de Deus é a idolatria, a glutonaria e a extravagância no vestir e em outras coisas. Então, agora talvez a gente fique claro em nossa mente, né? Agora fique bem claro qual é o motivo que ainda entre o povo de Deus, né, predominam esse tipo de hábitos, por causa da intemperança. Então, há um contraste entre a abnegação humilde, né, a temperança requerida do povo de Deus, e de forma que eles recebam as bênçãos, né, com os hábitos extravagantes e descuidosos, destruidores daqueles que não conhecem essa verdade, não colocam em prática. Porque não basta conhecer, nós precisamos conhecer e obedecer a essa verdade. Mas com todo outro assunto da palavra de Deus, nós só conseguiríamos obedecer à verdade do Senhor, a esse respeito, quando nos entregamos ao Senhor, quando amamos ao Senhor. Não basta apenas servir a Deus como servo, porque o servo ele trabalha apenas pelo objetivo do servo é receber o salário. Nós vemos na história do filho pródigo que aquele filho que estava em casa, ele simplesmente tinha uma vida de servidão, não de amor ao Pai. Então, quando amamos ao Senhor, colocamos a nossa vida em atitude de humildade para obedecer os seus mandamentos, incluindo a temperança, que é um assunto de suprema importância para o nosso crescimento em santificação na presença do Senhor. Então, em parte alguma, não
se encontra, em parte alguma, tão grande causa de degenerescência física e moral, como a negligência desse importante assunto. A negligência desse assunto é uma importante causa de degeneração, não somente física, não somente com enfermidades, mas também moral, porque embota os sentimentos. A pessoa que ela não obedece a essa verdade, ela tem os seus sentimentos embotados, ela não tem clareza mental, ela não tem firmeza moral. E isso é algo a que nós devemos atentar. Que aqueles que lisonjeiam o apetite pervertido e a paixão, fecham os olhos a essa luz, né, por temor de que irão ver pecaminosas condescendências, né, que estão dispostos a deixar, eles falam assim, eu não vou colocar isso em prática, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, eles serão culpados diante do Senhor. Nós devemos atentar para isso. Nós devemos pensar nisso. Quais são as atitudes que eu tenho que ainda me impedem de ter clareza espiritual? Sou eu condescendente com a intemperança? Será que meu amor a Jesus é suficiente para abandonar essas práticas? Será que eu amo a Jesus a ponto de abandonar essas práticas? Porque no Salmo 23, assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando amamos a Jesus de fato, nós estamos dispostos a abandonar as práticas pecaminosas e que impedem que o nosso crescimento espiritual seja efetivo e contínuo. Então, é algo que nós precisamos refletir. Estamos nós dispostos a sacrificar, né, por Cristo, a intemperança, a glutonaria. Esse é um assunto muito sério, porque senão nós perderemos clareza espiritual e nós colocaremos em risco a nossa alma. O céu vale tão pouco? O sacrifício de Jesus vale tão pouco? Então, quando nós viramos as costas à luz em um caso, nós endureceremos o coração a rejeitar a luz em outros casos. Então, quem viola as leis morais em questão de alimentação e vestuário, prepara o caminho para a violação dos reclamos de Deus com respeito aos interesses eternos. Então, não é uma questão de só menos importância. Então, o povo de Deus a quem está dirigindo, eles irá crescer. Eles são um povo diferente, peculiar, separado, santo. E eles seguindo as orientações de Deus, eles cumprirão o seu propósito. Eles receberão o Espírito Santo e eles serão uma luz para o mundo, um testemunho vivo de que Jesus habita em seu coração e que eles são purificados por amor a Cristo e vivem a verdade. Então, o nosso corpo é o templo do Senhor. Como que o Senhor vai habitar em um corpo glutão, intemperante? Então, Deus não quer de nós algo que nos prive da nossa força física, vital para viver. Deus quer que a gente obedeça às leis naturais que Ele colocou em nosso corpo, para a nossa saúde, para que seja preservada a nossa saúde. E o caminho que a natureza traça, né, para nós é amplo. E é claro, nas mensagens que o Senhor dá para nós, há clareza de como essas restrições devem ser aplicadas. Então, nós devemos restringir. Essa é a ordem do Senhor, restringir o apetite antinatural. Então, se nós criamos um apetite antinatural, nós violamos a lei do nosso ser, a lei de Deus, que foi colocada em nosso ser, a lei da saúde. E é nossa responsabilidade quando nós praticamos esses abusos com o nosso corpo, porque não pertencemos a nós. Né? Então, é nossa responsabilidade. E esse é o grande contraste, né? Esse é o grande contraste que nós vemos entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Os que servem ao Senhor Jesus, eles obedecerão a essas leis. Os que não servem ao Senhor Jesus, eles serão desobedientes a essas leis. E eles receberão em seu próprio corpo, na sua própria vida, os efeitos dessa desobediência. Então, nós devemos agora pensar
Como está a minha situação diante de Deus, conhecedor de toda essa verdade? Né? Como que eu posso olhar para os meus registros, né, nesse assunto e ficar em paz com Deus? Se não, que Deus nos ajude para que possamos nos arrepender verdadeiramente e nos converter, para que possamos entregar ao Senhor os nossos caminhos, confessar os nossos pecados, crendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar a vitória sobre toda intemperança, sobre toda extravagância, sobre toda glutonaria, sobre tudo aquilo que nos separa de uma santidade, de uma vida em perfeição e em harmonia com as leis que regem o nosso ser, que são as leis de Deus. As leis de Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós o seu Espírito Santo e nos faça hoje filhos obedientes às suas leis. Porque a palavra do Senhor diz: e inscreverei as suas leis em suas mentes, ou seus corações, e eles obedecerão. Teremos a lei do Senhor em nossa mente, em nosso coração. Inscrita. Será algo natural. Quando entregarmos o nosso coração a Jesus, Ele escreverá a sua lei em nossa mente. Que o Senhor nos dê a sua graça e nos abençoe para que possamos viver a partir de hoje em harmonia com as leis que o Senhor preparou para a nossa saúde física, mental e espiritual. Amém.